Você não serve para nada, velha inútil. Ouvir isso do meu próprio filho foi como um golpe direto no peito, paralisando o meu coração. Faz apenas algumas semanas, mas o som daquela porta batendo ainda ecoa na minha mente como se fosse agora. Meu nome é Ângela, tenho 68 anos. E esta é a história de como transformei a ingratidão dele em uma lição devastadora, entregue dentro de um simples envelope que o fez desabar no chão da minha sala. As palavras do Diogo cortaram o ar da minha sala como uma lâmina gelada. Meu filho, meu único filho, o menino que eu carreguei no colo por 36 horas de trabalho de parto. O homem que eu criei sozinha depois que meu marido morreu. Ele estava ali, de pé na minha própria casa, no Jardim Paulista, com o rosto vermelho de raiva, o dedo apontado para mim como se eu fosse uma estranha qualquer. Senti meu peito apertar. O ar ficou pesado, denso, como se alguém tivesse puxado todo o oxigênio da sala. Minhas mãos tremeram. Agarrei a borda da poltrona de couro onde estava sentada, aquela mesma poltrona que meu falecido marido adorava, e tentei respirar. Mas não conseguia. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Inútil. Velha. Não serve para nada. Dona Júlia, minha diarista há 15 anos, estava congelada perto da porta da cozinha, segurando um pano de prato com as mãos trêmulas. Ela testemunhou tudo. O horror nos olhos dela espelhava o que eu sentia por dentro. E Jaqueline? Jaqueline estava encostada no aparador de madeira de lei, examinando as unhas pintadas de vermelho sangue, com aquele sorriso fino e gelado nos lábios, aquele sorriso que eu já conhecia bem. O sorriso de quem estava ganhando. Como chegamos até aqui? Como uma tarde de domingo, que deveria ser tranquila, explodiu desse jeito? Tudo começou 2 horas antes. Diogo tinha me ligado dizendo que queria conversar sobre negócios comigo. Ele nunca fazia isso. Nos últimos 3 anos, desde que casou com a Jaqueline, mal atendia minhas ligações. Mas dessa vez, ele pediu para vir até minha casa. Disse que era importante. Eu, claro, fiquei feliz. Que mãe não ficaria? Arrumei a mesa da sala com café fresco, pão de queijo quentinho, bolo de laranja. Passei perfume. Coloquei uma blusa bonita. Queria que ele visse que a mãe dele ainda era alguém. Ainda importava. Quando eles chegaram, Jaqueline entrou na frente. Sempre na frente. Salto alto batendo no piso de madeira, bolsa de grife pendurada no braço fino, perfume caro e enjoativo tomando conta do ambiente. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos no ar, sem encostar o rosto no meu. Diogo veio atrás, olhando para o celular. "Oi, mãe", disse ele distraído, sem me abraçar. Sentamos na sala, servi o café. Tentei puxar conversa. Perguntei sobre a empresa dele, aquela startup de tecnologia que ele tocava na Vila Olímpia. Ele deu respostas curtas, monossilábicas. Foi a Jaqueline quem começou a falar. "Sogra, o Diogo está prestes a fechar um investimento incrível, uma oportunidade única. Vai multiplicar o faturamento da empresa por 10. Ela falava rápido, com aquele entusiasmo falso de vendedora. Diogo confirmava com a cabeça, finalmente animado. "É verdade, mãe. Vou investir em criptomoedas e em inteligência artificial. O mercado está explodindo. Preciso entrar agora, senão perco a janela." Ouvi com atenção. Peguei a xícara de café, soprei o líquido quente e bebi devagar. O sabor amargo me deu coragem para falar o que estava pensando. "Filho, você já revisou os números direito? Conversou com um contador, com um advogado? Esse tipo de investimento é arriscado. Lembra quando seu pai investiu naquela fábrica de tecidos sem fazer auditoria? Perdemos quase tudo." A temperatura da sala caiu 10 graus. Diogo parou de mexer no celular e me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Jaqueline cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo uma criança dizendo besteira. "Mãe, com todo respeito, você não entende nada de tecnologia", disse Diogo, com aquela voz controlada, baixa, perigosa. "Eu não entendo de tecnologia, filho, mas entendo de dinheiro. Seu pai e eu construímos 3 lojas de confecção do zero. Aprendi a ler balanços antes de você nascer. Foi aí que ele explodiu. Você não serve para nada, velha inútil."
Levantou da poltrona num pulo, jogou a xícara de café na mesinha de centro com tanta força que o pires rachou. O líquido escuro se espalhou pela toalha bordada que minha sogra tinha me dado há 30 anos. Eu vim aqui para te avisar da minha decisão, não para pedir sua opinião. Você fica aí, nessa casa velha, vivendo de memórias, achando que ainda sabe de alguma coisa. O mundo mudou, mãe. Você é do século passado. Cada palavra era uma marretada no meu peito. Senti lágrimas quentes nos olhos, mas não deixei cair. Não na frente dela. Não na frente da Jaqueline, que assistia à cena com aquele sorriso satisfeito de quem estava vendo um plano se desenrolar perfeitamente. Tentei me levantar. Minhas pernas estavam bambas, mas consegui ficar de pé. Diogo, eu só estou preocupada com você. Sou sua mãe. É minha obrigação. Sua obrigação? Ele deu um passo na minha direção. Sua obrigação era ter me deixado crescer. Mas não. Você sempre quis controlar tudo. Meu pai morreu e você virou essa controladora sufocante. Engoli seco. A sala girava. Agarrei o encosto da poltrona para não cair. Jaqueline se aproximou devagar. Colocou a mão no ombro do Diogo, como se estivesse acalmando um leão. Mas o olhar que ela me lançou não tinha nada de calmo. Era um olhar de vitória. Amor, vamos embora. Sua mãe está cansada, disse ela com uma falsa doçura que me deu náusea. Diogo pegou o casaco que estava no sofá e caminhou até a porta. Antes de sair, virou para mim e disse: Mãe, a senhora já fez sua parte. Agora deixa quem entende cuidar da minha vida. Jaqueline passou por mim, tão perto que senti o perfume enjoativo dela invadir minhas narinas. Parou na porta, olhou para mim de cima a baixo e sussurrou, mas alto o suficiente para eu ouvir. Sogra, a senhora já teve seu tempo. Agora é a minha vez. A porta bateu. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Ouvi o carro deles ligando lá fora, o ronco do motor se afastando pela rua. E então, finalmente, minhas pernas cederam. Caí de joelhos no tapete persa da sala, aquele tapete que meu marido comprou na nossa lua de mel em Istambul, e chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que enterrei meu marido. Dona Júlia correu para mim, se ajoelhou do meu lado, me abraçou. Dona Ângela, meu Deus do céu, que absurdo! Como ele pôde fazer isso com a senhora? Eu não conseguia responder. Só conseguia chorar. As palavras do Diogo ecoavam, ecoavam, ecoavam. Inútil. Velha. Não serve para nada. 36 horas de trabalho de parto. 20 anos pagando escola particular, inglês, judô, curso de programação. Dei a ele tudo que meu marido e eu construímos com suor. E agora eu não servia para nada? Dona Júlia me ajudou a levantar, me levou até o sofá. Trouxe um copo d'água. Sentou do meu lado e segurou minha mão. Dona Ângela, eu conheço a senhora há 15 anos. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Não deixa esse menino ingrato destruir a senhora. Mas naquela noite, eu não me sentia forte. Me sentia invisível, descartada. Como um móvel velho que não serve mais para nada e vai pro lixo. Passei a noite inteira acordada, deitada na cama, olhando pro teto. A casa estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o relógio da sala marcando cada segundo. Tic, toc, tic, toc. O tempo passando, minha vida passando, e meu filho me odiando. Será que eu realmente tinha sido uma mãe controladora? Será que eu tinha sufocado ele? As dúvidas me corroíam por dentro como ácido. Quando o sol nasceu, eu ainda estava acordada. Olhei para o espelho do banheiro. A mulher que olhava de volta tinha olhos inchados, cabelo despenteado, rugas profundas ao redor da boca. Parecia 10 anos mais velha. Mas então, algo aconteceu. Olhei bem nos meus próprios olhos e vi ali, no fundo, embaixo de toda aquela dor, algo que eu não via há muito tempo. Raiva. Não aquela raiva quente, explosiva, mas uma raiva fria, calculada. A raiva de uma mulher que construiu um império com as próprias mãos e não ia deixar ninguém, nem mesmo o próprio filho, destruir o que restava da sua dignidade. Peguei o telefone. Disquei um número que sabia de cor. Dr. Jean, sou eu, Ângela. Preciso marcar uma reunião com o senhor. Urgente. Mas antes de continuar,
Me diz uma coisa. Se fosse você, no meu lugar, o que faria? Deixaria passar? Ou partiria para o contra-ataque? Comenta aí embaixo. Quero saber a sua opinião. Dr. Jean me recebeu no escritório dele 2 dias depois. Aquele escritório na Avenida Paulista que cheirava a café forte e papel velho. Ele era advogado da minha família há 20 anos. Foi ele quem cuidou do inventário quando meu marido morreu. Foi ele quem redigiu os contratos de venda das lojas. Conhecia cada detalhe da minha vida financeira. Ângela, senta aqui, disse ele, apontando para a poltrona de couro na frente da mesa dele. Você parece péssima. O que aconteceu? Contei tudo. Cada palavra. Cada humilhação. Quando terminei, Dr. Jean tirou os óculos, esfregou os olhos e suspirou fundo. Ângela, eu conheço você desde que era uma menina vendendo retalhos na feira. Vi você construir aquelas lojas tijolo por tijolo. E agora vai deixar um moleque mimado destruir você? Ele é meu filho, Dr. Jean. E daí? Filho que não respeita a mãe não merece ser tratado como filho. As palavras dele me acertaram em cheio, mas ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Agora me escuta. Você vai fazer o seguinte. Marca consulta com 3 médicos diferentes. Faz exames completos, neurológico, psiquiátrico, cardiológico. Quero laudos atestando que você está com a cabeça no lugar e saudável como um cavalo. E guarda esses laudos muito bem guardados. Mas por quê? Porque eu conheço gente como essa nora sua e sei onde esse tipo de história costuma terminar. Confia em mim. Saí do escritório dele com uma lista de médicos e uma sensação estranha no peito. Não era mais só dor. Era algo parecido com determinação. Nas semanas seguintes, fiz tudo o que Dr. Jean mandou. Fui em 3 médicos diferentes. Fiz ressonância, tomografia, testes cognitivos. Todos os laudos vieram perfeitos. Paciente lúcida, orientada, memória preservada, capacidade de julgamento íntegra. Guardei cada papel numa pasta azul que escondi no cofre do meu quarto. Mas fazer exames não preenchia o vazio que o Diogo tinha deixado. A casa estava silenciosa demais. Toda manhã eu acordava e por um segundo esquecia do que tinha acontecido. Então a memória voltava como um soco no estômago. Meu filho me odiava. Meu filho me chamou de inútil. Parei de comer direito. Emagreci 5 quilos em 2 semanas. Dona Júlia ficava preocupada, tentava me fazer comer. Mas eu não tinha fome. A comida não tinha gosto. Nada tinha gosto. À noite, eu ficava sentada na poltrona da sala, no escuro, olhando para a rua vazia. Carros passavam. Pessoas passavam. A vida continuava lá fora. Mas aqui dentro, nessa casa enorme e silenciosa, o tempo tinha parado. Tentei ligar para o Diogo 3 vezes. Nas 3 vezes, caiu na caixa postal. Mandei mensagens. Filho, a mãe te ama. Podemos conversar? Nada. Visualizou e não respondeu. Aqueles 2 risquinhos azuis eram como 2 facadas. Foi Dona Júlia quem me salvou. Ela chegou numa manhã de quarta-feira com um folheto na mão. Dona Ângela, a senhora vai comigo nessa aula de yoga. Não aceito não como resposta. Júlia, eu não tenho cabeça para... Exatamente por isso que a senhora precisa ir. Ela me arrastou, literalmente. Me colocou no carro, me levou até um estúdio de yoga na Vila Madalena. Entrei naquela sala cheirando a incenso de lavanda, cheia de mulheres sentadas em tapetinhos coloridos, e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Mas então a aula começou. A professora, uma moça jovem com voz suave, disse: respira fundo, solta o que não te pertence mais. Cada expiração é uma libertação. E eu respirei. Respirei fundo. E na expiração, imaginei que estava soltando as palavras do Diogo, soltando a dor, soltando a humilhação. Não funcionou na primeira aula, nem na segunda. Mas na 5ª aula, algo mudou. Eu estava deitada no tapetinho, na postura final de relaxamento, e de repente percebi. Eu estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas estava ali. Comecei a frequentar o yoga 3 vezes por semana. Voltei a encontrar minhas amigas empresárias, aquelas que eu tinha abandonado porque o Diogo sempre dizia que eu ficava velha demais quando saía com elas.
Fomos jantar num restaurante japonês no Itaim. Rimos, bebemos saquê. Elas me contaram das vidas delas, dos filhos, dos netos, dos maridos. E eu percebi. Eu não estava sozinha. Mudei o corte do cabelo. Fui numa cabeleireira cara na Oscar Freire e pedi: me deixa diferente. Ela cortou meus cabelos na altura dos ombros, fez umas luzes discretas. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que eu não via há anos. Uma mulher bonita, forte. Comprei roupas novas. Nada extravagante, mas peças bem cortadas que valorizavam meu corpo. Passei a me maquiar de novo. Passei a me olhar no espelho sem desviar o olhar. E então, uma tarde, olhando pela janela do meu quarto para o jardim da casa, tomando meu chá de camomila, tive uma revelação. Eu estava vivendo melhor sem o Diogo do que com ele, sem as visitas tensas, sem ter que engolir as grosserias da Jaqueline, sem ter que fingir que estava tudo bem quando não estava. Eu estava livre. E essa liberdade, por mais dolorosa que tivesse sido conquistar, era deliciosa. Parei de ligar para o Diogo. Parei de mandar mensagens. Se ele queria me considerar morta, que considerasse. Eu não ia mais implorar por migalhas de atenção do meu próprio filho. Foi nessa paz recém-conquistada, numa manhã ensolarada de quinta-feira, que Dona Júlia chegou correndo na minha casa. Ela tinha ido limpar o apartamento do Diogo. Era uma coisa que ela fazia uma vez por mês, desde que ele casou. Eu pagava a Júlia para isso, porque sabia que a Jaqueline não movia um dedo para limpar nada. Júlia entrou pela porta da cozinha, ofegante, com o rosto vermelho. Dona Ângela, a senhora precisa ver isso. Precisa ver agora. Meu coração disparou. O que foi? Aconteceu alguma coisa com o Diogo? Não é isso. É pior. Muito pior. Ela tirou da bolsa uma pilha de papéis amassados. Colocou em cima da mesa da cozinha, com as mãos tremendo. Eu encontrei isso na mesa do escritório dele. Tava tudo espalhado. Acho que eles saíram com pressa e esqueceram. Peguei o primeiro papel. Era um requerimento de avaliação psiquiátrica, com o meu nome. Peguei o segundo papel. Era um pedido de interdição judicial, alegando que eu tinha demência avançada e precisava de um curador legal. Peguei o terceiro papel. Era uma procuração já preenchida, dando ao Diogo plenos poderes sobre todos os meus bens. Minhas mãos começaram a tremer tanto que os papéis caíram no chão. Sentei na cadeira da cozinha porque minhas pernas não me seguravam mais. Dona Júlia pegou os papéis do chão e foi colocando um por um na minha frente, como se estivesse montando um quebra-cabeça macabro. Tem mais, Dona Ângela, muito mais. Havia laudos médicos, assinados por um tal de Dr. Maurício Tavares, psiquiatra. Nunca ouvi falar desse homem na minha vida. Segundo os laudos, eu tinha sido avaliada 3 vezes nos últimos 2 meses. Os documentos diziam que eu apresentava confusão mental severa, perda de memória recente, incapacidade de gerir patrimônio e comportamento errático. Cada palavra era uma mentira. Cada vírgula era uma falsificação. Eu nunca fui nesse médico, Júlia. Nunca. Eu sei, Dona Ângela. Por isso trouxe tudo para a senhora. Tinha mais papéis, cópias dos meus documentos pessoais, certidões de propriedade das 3 lojas que eu tinha vendido, extratos bancários, e aqui meu coração quase parou, mostrando que nos últimos 2 anos eu tinha transferido R$230 mil para a conta do Diogo. Eu sabia disso, claro. Foram transferências que eu fiz voluntariamente para ajudar ele a montar a startup. Mas no contexto daqueles documentos, parecia que eu estava sendo manipulada, que eu estava dando dinheiro sem saber o que estava fazendo. E então vi o documento que me fez entender tudo. Era um rascunho de petição de interdição. Escrito à mão, com a letra da Jaqueline, eu reconhecia aquela letra caprichada dela. Havia anotações nas margens. Falar que a sogra tentou doar a casa para a igreja. Mencionar que ela esquece de comer. Dr. Maurício vai assinar qualquer coisa, ele deve 15 mil para o Diogo. Tudo estava ali. O plano completo. Eles iam me declarar louca, assumir o controle dos meus bens, me trancar, provavelmente, em algum asilo e ficar com tudo. Minha casa no Jardim Paulista, avaliada em R$3,2 milhões, minhas aplicações financeiras,
R$ 1.800.000. O dinheiro das vendas das lojas, minha aposentadoria, minha vida inteira. Li cada página, reli. E então, algo estranho aconteceu. Eu não chorei, não tremi, não entrei em pânico. Pelo contrário, senti uma calma gelada tomar conta de mim. Era como se todo aquele sofrimento das últimas semanas tivesse sido queimado, transformado em algo duro, metálico, frio. Olhei para Dona Júlia. Júlia, você fotografou tudo isso antes de trazer? Fotografei sim, Dona Ângela, e deixei tudo exatamente do jeito que estava. Ótimo, porque eles não podem saber que nós sabemos. Juntei todos os papéis com cuidado, coloquei de volta na pasta, levantei da cadeira, fui até o telefone. Disquei o número do Dr. Jean. Jean, sou eu de novo. Preciso que você venha aqui em casa, agora. Isso não pode esperar. 1 hora depois, Dr. Jean estava sentado na minha sala, lendo cada documento com uma expressão que ia ficando cada vez mais sombria. Quando terminou, ele tirou os óculos, esfregou o rosto com as 2 mãos e disse: Ângela, isso é gravíssimo. Falsificação de documento público, tentativa de apropriação indébita. Seu filho pode ir preso por isso. Eu sei. Você quer que eu entre com uma ação? Posso fazer isso hoje mesmo. Não. Ele me olhou surpreso. Não? Ângela, eles estão tentando te roubar. Eu sei perfeitamente o que eles estão fazendo, Jean, mas não quero que você entre com ação. Ainda não. Primeiro, eu quero provas melhores. Quero que eles cavem a própria cova um pouco mais fundo. Dr. Jean sorriu. Aquele sorriso de quem reconhece um igual. Você quer fazer do jeito que você faz, né? Do seu jeito? Exatamente. Passamos a tarde inteira planejando. Doutor, Jean conhecia um investigador particular, discreto, competente. Um ex-delegado da Polícia Civil que agora trabalhava por conta própria. Contratei ele naquele mesmo dia. O nome dele era Marcos. Tinha uns 50 e poucos anos. Cabelo grisalho, olhar esperto. Veio até minha casa no dia seguinte. Expliquei tudo, mostrei os documentos. Dona Ângela, a senhora quer que eu investigue o que exatamente? Quero saber tudo sobre esse psiquiatra, o Dr. Maurício Tavares. Quero saber como ele conheceu meu filho. Quero gravações, se possível, de conversas entre meu filho e minha nora sobre esse plano. Quero extratos bancários deles. Quero saber cada centavo que gastaram do dinheiro que eu dei. Quero provas irrefutáveis. Marcos anotou tudo num caderninho preto. Vai demorar umas 3 semanas e não vai ser barato. Não me importo com o preço, só quero a verdade. Nas 3 semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Por fora, eu era a Ângela de sempre. Continuei indo nas aulas de yoga. Continuei saindo com minhas amigas. Continuei sorrindo. Por dentro, eu era uma caçadora. Cada dia esperando o relatório do Marcos, cada noite revisando os documentos, fazendo anotações, montando minha estratégia. Dona Júlia continuou limpando o apartamento do Diogo toda semana. E toda semana ela trazia novidades. Dona Ângela, eles brigaram feio ontem. Ouvi da escada. A Jaqueline estava cobrando ele, dizendo que precisavam acelerar o processo. Dona Ângela, tinha uma conta de cartão de crédito aberta na mesa. R$ 23.000. Tudo em restaurante caro, loja de roupa de grife. Dona Ângela, achei um papel com o nome de um advogado. Acho que é o advogado que vai entrar com a interdição. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça. Até que, 3 semanas e 2 dias depois, Marcos apareceu na minha casa com uma pasta preta cheia de documentos. Sentamos na sala. Ele abriu a pasta. Dona Ângela, a senhora vai querer um café bem forte para ouvir isso. E então ele começou a falar. O Dr. Maurício Tavares tinha perdido o registro no Conselho Regional de Medicina há 2 anos, por emitir laudos falsos em troca de dinheiro. Ele não podia mais assinar nada, mas continuava fazendo clandestinamente para quem pagasse. Diogo devia para ele R$ 15.000 de um tratamento que a Jaqueline tinha feito ano passado, que na verdade tinha sido uma plástica no nariz, não declarada ao plano de saúde. Em troca de perdoar a dívida, o Dr. Maurício concordou em assinar os laudos falsos sobre mim. Marcos tinha gravações, conversas telefônicas entre Diogo e o médico, entre Jaqueline e o médico, entre Jaqueline e Diogo.
Colocou o celular dele na mesa e apertou play. A voz da Jaqueline saiu do aparelho, metálica, mas clara. Maurício, você assina esse laudo e a gente fica quite. Escreve que a velha tá gagá, que não sabe nem o próprio nome. Voz do médico. Jaqueline, isso é arriscado. Se descobrirem... Voz da Jaqueline. Ninguém vai descobrir nada. Ela é velha, mora sozinha, ninguém visita ela. É a palavra dela contra a nossa. E adivinha de quem o juiz vai acreditar? Senti meu estômago revirar. Mas continuei ouvindo. Outra gravação. Diogo e Jaqueline, dentro do carro deles. Voz do Diogo. Amor, será que a gente não tá exagerando? Ela é minha mãe. Voz da Jaqueline. Ai, Diogo, pra com isso. Sua mãe viveu a vida dela. Agora é nossa vez. Aquela casa vale mais de 3 milhões. Com o dinheiro das aplicações dela, a gente fica rico. Você finalmente vai poder competir de igual para igual com seus amigos empresários. Voz do Diogo, mais baixa. Mas e se ela descobrir? Voz da Jaqueline rindo. Descobrir o quê? Ela mal consegue mexer no celular. Relaxa, em 2 meses a gente tá com a curatela aprovada e ela nem vai entender o que aconteceu. A gravação terminou. Marcos desligou o celular. Fiquei em silêncio. Marcos esperou. Finalmente falei. Tem mais? Tem. Os extratos bancários. Nos últimos 2 anos, você transferiu 230 mil reais para o seu filho. Ele gastou 190 mil em despesas pessoais. Restaurantes, viagens, roupas, carro novo. Só 40 mil foram investidos na empresa. E a empresa? A empresa está quebrada. Ele fez o investimento arriscado que você tentou impedir. Deu errado. Perdeu tudo. Agora tem fornecedores cobrando, processos trabalhistas, dívidas com banco. No total, ele deve 340 mil reais. E por isso eles querem meus bens. Exatamente. É a única forma de salvar a pele dele. Respirei fundo. Todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Marcos, você consegue formalizar tudo isso num relatório? Já está pronto. Laudas, gravações transcritas, provas documentais, tudo autenticado. Ótimo. Agora vem a parte mais difícil. Liguei para o Dr. Jean. Ele atendeu no primeiro toque. Jean, chegou a hora. Quero que você prepare tudo para a gente entrar com uma queixa-crime. E quero que você faça outra coisa. O quê? Quero que você mande um convite para o Diogo. Diz para ele que preciso falar sobre dividir parte da herança em vida. Que eu tive uma revelação espiritual e quero fazer as pazes. Silêncio do outro lado. Ângela, você tem certeza? Você vai confrontar ele? Não, Jean. Eu vou dar a ele exatamente o que ele merece. Passei 2 dias preparando tudo. Cada detalhe, cada palavra que eu ia dizer, cada documento na ordem certa. Ensaiei sozinha no espelho do quarto. Treinei meu tom de voz. Frio, controlado, sem emoção. Doutor. Jean ligou para o Diogo na segunda-feira de manhã. Disse que eu tinha pedido para marcar um encontro na minha casa. Que eu queria conversar sobre distribuir parte do patrimônio ainda em vida, para evitar problemas futuros de inventário. Que eu estava me sentindo cansada, velha, querendo colocar as coisas em ordem. Diogo aceitou imediatamente. É claro que aceitou. Eu estava oferecendo de bandeja exatamente o que ele queria. Marcamos para quarta-feira, às 15 horas. Escolhi esse horário de propósito. Meio da tarde, muita luz entrando pelas janelas da sala. Queria que eles vissem cada expressão do meu rosto. Na terça à noite, liguei para o Marcos. Marcos, amanhã às 3 da tarde, quero você aqui, escondido, gravando tudo. A senhora vai querer testemunhas? Vou. Dr. Jean vai estar aqui. E Dona Júlia também. Na quarta-feira de manhã, acordei às 6. Tomei banho demorado. Passei meu perfume mais caro, aquele que meu marido me deu no nosso último aniversário de casamento. Vesti um conjunto de calça e blazer bege, elegante, sóbrio. Prendi o cabelo num coque. Passei batom vermelho. Olhei no espelho. A mulher que olhava de volta não era mais aquela mãe destroçada de semanas atrás. Era uma empresária, uma guerreira. Dona Júlia chegou às 10. Limpou a casa inteira, mesmo já estando limpa. Era uma forma de aliviar a ansiedade dela. Preparou café fresco.
Colocou na garrafa térmica. Arrumou a mesa da sala com xícaras de porcelana, pratinhos, guardanapos de linho. Dona Ângela, a senhora tem certeza disso? Absoluta. Dr. Jean chegou ao meio-dia. Trouxe a pasta com todos os documentos. Revisamos tudo de novo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ângela, na hora que você mostrar isso para ele, não vai ter volta. Eu sei, é exatamente o que eu quero. Marcos chegou às 2h30. Instalou uma câmera minúscula no aparador da sala, escondida atrás de um porta-retrato. Instalou outra no relógio de parede. Testou o áudio. Perfeito. Depois foi se esconder no escritório com a porta entreaberta. Às 2h55, ouvi um carro parando na frente da casa. Meu coração acelerou. Respirei fundo 3 vezes. Coloquei a máscara de serenidade. A campainha tocou. Dona Júlia abriu a porta. Jaqueline entrou primeiro, como sempre. Salto agulha, vestido justo preto, bolsa de grife. Sorriu para mim, aquele sorriso falso de quem acha que está enganando todo mundo. Oi, sogra. Que bom que a senhora chamou a gente. Diogo entrou atrás dela. Ele estava diferente, mais magro, olheiras fundas, terno amarrotado. Ele me abraçou, coisa que não fazia há meses. Oi, mãe. Fico feliz que você queira fazer as pazes. Eu retribuí o abraço. Senti o cheiro de cigarro na roupa dele. Ele estava fumando de novo. Coisa que tinha parado há 10 anos. Senta, filho. Jaqueline, vamos conversar com calma. Eles sentaram no sofá. Jaqueline cruzou as pernas, recostou, à vontade. Diogo estava tenso, as mãos inquietas no colo. Servi café. Dona Júlia trouxe o bolo de laranja. Fizemos aquela conversa social, superficial. O tempo, o trânsito, amenidades. Então, coloquei a xícara de café na mesa e disse: Bom, vamos ao que interessa. Diogo, eu chamei você aqui porque eu estava pensando muito sobre aquela nossa conversa de semanas atrás. Ele ficou alerta. E aí, mãe? E aí que você tinha razão. Silêncio. Como assim? Perguntou Jaqueline, se inclinando para frente. Eu sou velha. Eu não entendo mais desse mundo novo. E eu percebi que eu estava sendo controladora mesmo. Então eu decidi, vou dividir parte dos meus bens com você agora, para você poder tocar sua vida sem depender de mim. Vi o olhar da Jaqueline brilhar. Ela apertou a mão do Diogo. Mãe, sério? Você faria isso? Faria, mas antes preciso entender algumas coisas. O quê? Perguntou o Diogo, já menos animado. Levantei. Fui até o aparador. Peguei a pasta azul que estava ali, preparada. Voltei. Sentei na poltrona de frente para eles. Preciso entender, por exemplo, por que você me deve 230 mil reais e não me pagou nem um centavo de volta. O sorriso sumiu do rosto da Jaqueline. Mãe, eu explico isso. Deixa eu terminar, Diogo. Minha voz estava calma, gelada. Preciso entender também por que eu tenho aqui 3 laudos médicos assinados por um Dr. Maurício Tavares dizendo que eu tenho demência avançada, sendo que eu nunca consultei com esse médico na minha vida. Diogo ficou branco. Jaqueline tentou se levantar. Sogra, eu acho que... Senta. A palavra saiu como um chicote. Ela sentou. Abri a pasta, tirei o primeiro documento, coloquei na mesa de centro, na frente deles. Esse aqui é o pedido de interdição que vocês estavam preparando. Diz que eu sou incapaz de gerir meus próprios bens. Tem até a sua assinatura, Diogo. Reconhece? Diogo não respondeu. Estava paralisado. Tirei o segundo documento. Esse aqui é o relatório do investigador particular que eu contratei. Diz que o Dr. Maurício Tavares perdeu o registro médico há 2 anos, que ele assinou laudos falsos em troca de você perdoar uma dívida de 15 mil reais. A dívida da plástica no nariz da Jaqueline. Jaqueline levou a mão ao nariz instintivamente. Tirei o terceiro documento. Esse aqui é o extrato bancário mostrando que dos 230 mil que eu te dei, você gastou 190 mil em despesas pessoais. Restaurantes, viagens, roupas, carro. Tirei o quarto documento. E esse aqui é a certidão de dívidas da sua empresa. 340 mil reais. Trabalhistas, fornecedores, banco. Sua startup faliu, Diogo. E você não teve coragem de me contar. Coloquei todos os papéis espalhados na mesa. Um mosaico da traição. E agora vem a melhor parte. Peguei meu celular.
Apertei play. A voz da Jaqueline encheu a sala. Maurício, você assina esse laudo e a gente fica quite. Escreve que a velha tá gagá, que não sabe nem o próprio nome. Vi o rosto da Jaqueline perder toda a cor. Apertei play na segunda gravação. A voz dela de novo. Sua mãe viveu a vida dela. Agora é nossa vez. Aquela casa vale mais de 3 milhões. Diogo começou a tremer. Levou as mãos ao rosto. Desliguei o celular. O silêncio era ensurdecedor. Então é isso. Vocês queriam me declarar louca, me trancar num asilo e ficar com tudo. Com a minha casa, com o meu dinheiro, com a minha vida. Diogo desabou. Começou a chorar, aquele choro feio, desesperado. Mãe, eu não queria, foi ela me convenceu. Cala a boca, Jaqueline gritou. Ela estava de pé agora, apontando o dedo para ele. Você é patético, covarde. Ah, Jaqueline, agora você mostra suas garras? Eu disse, ainda sentada, ainda calma. Tarde demais. Ela se virou para mim. O olhar era puro ódio. A senhora acha que é o quê? A vítima? A senhora sufocou esse homem a vida inteira. Ele só queria se libertar. Libertar? Com o meu dinheiro? Com a minha casa? Falsificando documentos? Foi ideia dele. Ele que veio com esse plano primeiro. Mentira! Diogo gritou, levantando do sofá. Foi você. Você que ficou falando na minha cabeça dia e noite. Eles começaram a brigar, gritando um com o outro. Acusações voando de um lado para o outro. Era patético. Levantei da poltrona. Os dois pararam de gritar e olharam para mim. Vocês terminaram? Silêncio. Ótimo. Agora vocês vão me ouvir. Primeiro, Diogo, a dívida de R$230 mil está oficialmente cobrada. Você tem 30 dias para começar a pagar em parcelas mensais de R$5 mil ou eu entro na justiça. Mãe, eu não tenho... Não me interessa. Você deu um jeito de gastar, vai dar um jeito de pagar. Segundo, eu registrei queixa-crime contra vocês dois. Falsificação de documento público, tentativa de apropriação indébita, estelionato. Jaqueline arregalou os olhos. A senhora não pode... Já fiz. O processo está aberto desde segunda-feira. Dr. Jean cuidou de tudo. Como se tivesse ouvido o próprio nome, Dr. Jean saiu do escritório, onde estava o tempo todo, carregando outra pasta. Aqui estão as notificações judiciais de vocês dois. Podem retirar. Diogo olhou para mim com olhos desesperados. Mãe, pelo amor de Deus, eu sou seu filho. Você deixou de ser meu filho no dia que tentou me roubar. Agora você é só mais um golpista. Caminhei até a porta. Abri. Saiam da minha casa. Os dois. Agora. Jaqueline pegou a bolsa, jogou a notificação na sacola. Passou por mim sem olhar. Saiu batendo a porta. Diogo ficou ali, parado, tremendo. Mãe, me perdoa. Eu pequei. Eu errei. Olhei bem nos olhos dele. Aqueles olhos que eu conhecia desde que ele nasceu. Agora eram olhos de um estranho. Diogo, eu carreguei você por 9 meses. Te amamentei. Te criei sozinha depois que seu pai morreu. Te dei tudo. E você me chamou de velha inútil. Planejou me trancar num asilo, me roubar. Não tem perdão que apague isso. Mas eu sou seu filho. Não, você era. Agora saia da minha casa. Ele saiu cambaleando, chorando. Ouvi o carro deles ligando, os pneus cantando na rua enquanto saíam em alta velocidade. Fechei a porta. Encostei nela. E finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Nas semanas seguintes, assisti tudo desmoronar para eles. E não senti um pingo de pena. Dr. Jean me mantinha informada de cada desenvolvimento do processo. O Ministério Público aceitou a denúncia. O doutor Maurício Tavares foi preso por exercício ilegal da medicina e falsificação de documentos. Abriu um acordo de delação e entregou tudo: os nomes, os valores, as conversas. Diogo e Jaqueline foram indiciados. A startup faliu oficialmente. Credores tomaram o que restava. O apartamento deles, no Brooklyn, foi para o leilão judicial. Não cobriu nem metade das dívidas.
Dona Júlia me contou, por vias indiretas, que eles tiveram que se mudar para um kitnet alugado na Zona Leste. 2 cômodos, sem elevador, móveis velhos. Jaqueline, que vivia de salto alto e bolsa de grife, agora pegava ônibus lotado todo dia para ir trabalhar numa loja de roupas no shopping. A queda foi rápida. E foi brutal. 6 semanas depois da confrontação, Jaqueline pediu divórcio. Descobriu que Diogo tinha contraído mais dívidas sem ela saber. Pegou as malas e sumiu. Soube que ela voltou para a cidade natal dela, no interior de Minas Gerais. Voltou para a casa da mãe. A mesma mãe que ela dizia que era caipira e atrasada. Diogo ficou sozinho. Tentou me ligar várias vezes, 43 ligações em 2 semanas. Todas foram direto para a caixa postal. Mandou mensagens, dezenas delas. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Mãe, me perdoa. Mãe, eu errei, eu sei. Mãe, eu tô passando fome. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Bloqueei o número. Ele apareceu na porta da minha casa 3 vezes. Tocou a campainha. Bateu na porta. Gritou meu nome da calçada. Eu não abri. Liguei pro Dr. Jean. Ele conseguiu uma ordem de restrição. Diogo não podia mais chegar a menos de 200 metros de mim. Teve um dia, 82 dias depois da confrontação, que Dona Júlia me disse: Dona Ângela, a senhora não acha que já foi castigo suficiente? Olhei para ela. Júlia, ele tentou me roubar, me declarar louca, me trancar num hospício. Você acha que é castigo suficiente ele estar morando num kitnet? Ela baixou os olhos. Não respondeu. Mas a pergunta ficou na minha cabeça. Será que eu estava sendo dura demais? Será que eu estava me vingando, ao invés de fazendo justiça? Pensei nisso durante dias. Até que, numa noite de insônia, às 3 da madrugada, peguei meu diário. Aquele diário que eu escrevo desde que meu marido morreu. E comecei a ler as páginas dos últimos meses. Li sobre a humilhação, sobre a dor, sobre as noites que eu chorei até não ter mais lágrimas, sobre como eu me senti invisível, descartada, inútil. Li sobre a descoberta dos documentos, sobre o plano deles de me roubar tudo. E então entendi. Não era vingança, era justiça. E, principalmente, era sobre recuperar minha dignidade. 3 meses depois da confrontação, vendi a casa do Jardim Paulista. 3.200.000 reais. Coloquei o dinheiro numa aplicação segura. Comprei um apartamento menor, mas lindíssimo, em Pinheiros. 2 quartos, varanda com vista para o parque, cheio de luz. Redecorei tudo, cores claras, plantas, quadros novos. Nenhum móvel velho, nenhuma memória ruim. Matriculei numa academia. Comecei a fazer pilates 3 vezes por semana. Emagreci mais 8 quilos. Não porque queria ficar magra, mas porque queria me sentir forte. Voltei a trabalhar. Não nas lojas. Tinha vendido tudo. Mas comecei a dar consultoria para pequenas empresárias. Ensinando o que eu aprendi em 30 anos de comércio. Cobra barato. Mas não faço de graça, porque meu tempo vale. Viajei. Fui para Buenos Aires com minhas amigas empresárias. Ficamos numa semana num hotel boutique, comendo carne argentina, tomando vinho, rindo até a barriga doer. Fui para Gramado sozinha. Passei 4 dias andando pelas ruas, tomando chocolate quente, olhando vitrines. Sem pressa, sem culpa. Em Paris, conheci um viúvo francês numa excursão pelo Museu d'Orsay, Jean-Pierre. Ele tem 72 anos, é professor aposentado de literatura, tem mãos suaves e olhar gentil. Trocamos e-mails. Ele quer vir me visitar em São Paulo no ano que vem. A vida continuou. Mas agora era minha vida. Não a vida que meu filho queria que eu vivesse. Não a vida que a sociedade esperava de uma viúva de 68 anos. Era a vida que eu escolhi. 6 meses depois da confrontação, recebi uma carta. Envelope simples, papel barato, letra tremida. Era do Diogo. Abri com as mãos tremendo. Mãe, eu não espero que você me perdoe. Não mereço. O que eu fiz foi imperdoável. Eu sei disso agora. Perdi tudo. A empresa, a casa, a mulher, os amigos. Meu nome tá sujo na praça. Ninguém quer me contratar.
Tô trabalhando como vendedor numa loja de celulares. Ganho um salário mínimo e meio. Acordo todo dia às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Volto para casa às 10 da noite, morto de cansado. Como miojo porque é o que eu consigo pagar. E sabe o que é pior? Eu mereço. Cada segundo dessa vida miserável eu mereço. Porque eu tive a melhor mãe do mundo. Uma mulher que construiu um império do zero. Que me criou sozinha. Que me deu tudo. E eu cuspi na cara dela. Não tô te pedindo dinheiro. Não tô te pedindo perdão. Só queria que você soubesse. Eu finalmente entendi. Entendi o que é trabalhar duro. O que é suar a camisa. O que é ganhar cada centavo com dignidade. Você tentou me ensinar isso a vida inteira. Mas eu era cego, arrogante. Achava que merecia tudo sem esforço. Agora eu sei que dignidade não se compra. Se constrói, tijolo por tijolo, dia após dia. Eu te amo, mãe. Sempre vou te amar. E vou passar o resto da vida tentando me tornar um homem digno do seu amor, mesmo sabendo que nunca vou conseguir. Seu filho que errou, Diogo. Terminei de ler com lágrimas nos olhos. Dobrei a carta. Coloquei de volta no envelope. Dona Júlia, que estava lavando louça na cozinha, me olhou. E aí, Dona Ângela, vai responder? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Não. Não? Não. Pelo menos não agora. Talvez daqui a 1 ano. Talvez 2. Quando eu tiver certeza de que a mudança dele é real. Que não é só desespero. E se for real? Se for real, ele vai continuar tentando. Mesmo sem resposta. Porque é isso que amor de filho faz. Insiste. Persiste. Não desiste. Dona Júlia sorriu. A senhora é dura, viu? Não sou dura, Júlia. Sou digna. Tem diferença. Guardei a carta numa gaveta. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Não sei ainda. E tá tudo bem não saber. Porque pela primeira vez em décadas, eu não devo nada pra ninguém. Não tenho que ser a mãe perfeita. A viúva comportada. A velha invisível. Eu sou Ângela. 68 anos. Empresária aposentada. Consultora. Viajante. Amiga. E talvez um dia namorada de um francês gentil. Sou uma mulher que foi humilhada, traída, quase roubada, mas que se levantou, que lutou, que recuperou sua dignidade e que agora vive a vida que escolheu, sem pedir permissão, sem pedir desculpas. Minha maior lição? Simples. Mãe que se respeita não cria filho, cria homem. E se o homem que você criou escolhe ser menino manipulável, fraco, desonesto, deixa ele viver as consequências, sozinho. Porque dignidade não se herda, se conquista. E a minha, ninguém mais vai tirar. Se você gostou dessa história de superação e justiça, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E clica no vídeo que está passando na sua tela agora. Tem mais histórias incríveis te esperando. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história.